Presta atenção. Agora pela tarde eu estive meditando, anotando, preparando o sermão da noite. E eu só precisava de uma confirmação. E quando eu entrei no meu carro, eu tenho um costume, quando eu entro no carro, eu ligo no YouTube. E aí quando eu vejo que já está transmitindo o culto, eu clico no culto. E eu venho acompanhando o culto até chegar aqui. E a pastora Camila, ela liberou uma palavra aqui. E na hora eu virei para a pastora Kelly e falei, pronto, era a confirmação que eu precisava, pode desligar. Porque é o texto base que eu vou pregar. Projeta para mim Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu vou pedir muito a sua atenção, amém? Para a palavra de hoje. Quem tem costume de anotar a palavra? Vocês têm costume? Eu vou fazer uma coisa diferente aqui hoje, amém, filhos? Posso? Eu acredito que eu não vou prejudicar vocês. Eu vou pedir o polaco. Eu ia chamar você de polaquinho, mas tá bom. Liga do meio para mim, filho. Isso. Muito bom. Porque hoje o céu falou no meu espírito que as pessoas precisam anotar algumas coisas hoje. Amém, gente? Romanos capítulo 8, versículo 1. Está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje eu me deparei com uma frase e por alguns minutos essa frase ela captou a minha atenção, despertou meu interesse. A frase dizia: quem tem sentimento de culpa tem problema financeiro. Vou repetir. Te fez pensar, não fez? Me fez pensar muito. Quem tem sentimento de culpa tem problema financeiro. É claro que essa frase ela não é uma verdade absoluta, ok? Porém, ela revela algo profundo, muito profundo. Porque nós temos que entender que a culpa, ela, quando não tratada, ela afeta praticamente todas as áreas da nossa vida. Ela afeta a área espiritual, emocional, familiar e financeira. E aí eu quero dar aqui um exemplo de um condenado. A pessoa de fato é culpada de algo
que ela cometeu. E essa pessoa, ela foi julgada e condenada. A partir do momento que essa pessoa foi condenada, dependendo do artigo, dependendo do que ela foi acusada, duas coisas vai acontecer. A primeira, essa pessoa terá que pagar uma pena. Essa pessoa vai ter que ser recolhida ao sistema penitenciário. Essa pessoa será presa. Mesmo tendo todo o direito de defesa, de ampla defesa, essa pessoa, ela vai ter que ficar presa. Quando a gente fala de prisão, a gente fala de uma vida limitada, sim ou não? Sim ou não? Graças a Deus, eu nunca fui preso. Na minha família eu tenho pessoas que passou pelo sistema. Eu não posso chegar aqui e falar, eu sei o que você passou, eu sei. Não, eu não sei, eu não vivi essa experiência. Mas eu acredito que deva ser horrível. Sim ou não? Ok. Então, uma pessoa presa, quando a gente fala de prisão, a gente está falando de uma vida limitada. A segunda coisa que pode acontecer com alguém que é condenado, ele ter que pagar uma multa. Tem que pagar uma multa. Ou seja, tudo aquilo que ele já ganhou, que ele já conquistou, seja por meios lícitos ou até ilícitos, ele vai ter que abrir mão para pagar. Eu tenho alguns advogados aqui. É por isso que eu estou tomando cuidado com o que eu estou falando aqui. Eu acho que eu tenho 3 advogados aqui hoje. Uma doutora aqui, um doutor aqui, uma doutora ali. Então presta atenção. Ele vai ter que abrir mão dos recursos adquiridos, aquilo que ele já conquistou. E se ele não tem tudo aquilo que ele ganhar, uma porcentagem daquilo não é dele. Quem está entendendo isso aqui? Ou seja, a pessoa vai passar meses ou até anos pagando uma dívida. Então vamos partir da ideia de que ou a pessoa vai ter uma vida limitada ou uma vida de escassez, tendo que ficar pagando. Quem está entendendo isso aqui? E a gente precisa entender que tudo começa na culpa. Tudo começa na, repita novamente, na culpa. Então, o primeiro ponto, eu quero falar o quão prejudicial é a culpa na vida de um ser humano. E claro que eu vou trazer para um sentido espiritual. E eu quero ministrar nessa noite uma mensagem com o seguinte tema: quando a culpa afeta a vida. Quando a culpa afeta a vida. Você está preparado para anotar algumas coisas aí? Está vindo uns download aqui, ok? Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, a culpa é um peso que paralisa. A culpa é um peso que paralisa. Projeta para mim Salmo 38, verso 4. Salmo 38, verso 4.
pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Essa versão é a Revista Atualizada. Agora coloca para mim na versão NVI. 38:4, filho. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, são como um fardo insuportável para mim. Então nós temos que entender que a culpa, ela se torna um peso, ela se torna um fardo. E a partir desse momento a pessoa, ela passa a ter uma vida limitada, porque a culpa começa a paralisar ela. Então a culpa faz a pessoa se sentir indigna, se achar incapaz, aceitar menos do que Deus tem para a vida dela. A pessoa começa a se auto-sabotar, e a pessoa, ela passa a ter medo de avançar, ela passa a ter medo de dar o próximo passo. A culpa, ela não deixa a pessoa desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela. E por que ela não desfruta? Porque ela se sente indigna. Quando começa a acontecer alguma coisa boa, a pessoa começa: será que eu mereço tanto? Lá no fundo tem uma voz lá no interior dizendo assim, lá dentro, dizendo assim: eu não mereço tanto, eu não sou digno. As pessoas não me conhecem. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade de receber elogio. Por quê? Porque às vezes quem está te elogiando realmente não conhece você no backstage, nos bastidores da sua vida. Agora você sabe daquilo que você já fez. E dependendo daquilo que a pessoa já fez, começa dentro da pessoa: mas e tudo que você já fez de errado? Você não é tão maravilhosa assim. Você não é tão maravilhoso assim. Quem está entendendo isso aqui? Eu vou usar um exemplo e eu vou usar o meu exemplo, ok? Eu prego há 18 anos. São 18 anos pregando. Nesses 18 anos eu já subi no altar em pecado. Eu já preguei em pecado. Eu tinha agenda para atender. E presta atenção, teve um pecado que eu cometia, que eu confessei para minha esposa, antes de mudar para Campo Grande, que era um dos pecados que mais me destruía, que era o da pornografia. Lembra aquele dia, amor? Que nós ficamos frente a frente? Ok, então olha para cá. Quantas das vezes eu, no pecado da pornografia, eu subia no altar, passava o dia na pornografia,
eu subia no altar, pregava, o fogo caía. E talvez você está se perguntando, como que o fogo cai? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que entender que eu estou pregando a palavra de Deus. Uma pessoa pode pregar a palavra de Deus em pecado. O compromisso de Deus é com a palavra dele e não com o mensageiro. É por isso que naquele dia muitos vão dizer, em teu nome eu preguei, e o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Você pregou a minha palavra, com a minha palavra eu tenho compromisso. Agora com você, que foi o mensageiro em pecado, não tenho compromisso nenhum. O céu não é o teu lugar. Quem está entendendo isso aqui? E aí o fogo caía, aquela coisa, né? E eu vim do meio pentecostal. Então, o pregador pentecostal é mais ou menos assim. Ele prega até ver o povo fazendo barulho. Irmão, você não tem ideia. A gente prega que nem uma metralhadora, até o povo começar a pular, saltar, correr. Aquela coisa doida, sabe? Aquele negócio doido, aquele entreveiro doido. Então, o fogo caía, né? Aí às vezes alguém chegava e falava assim, nossa, pregou muito. E era nesses momentos que eu me sentia mal. Nossa, como você é usado por Deus. Aí a voz do acusador começava. Você sabe o que você fez, né? Você não é digno nem desses elogios aí. Eu estou dando o meu exemplo de algo que aconteceu muitos anos atrás. Acho que só aqui em Campo Grande faz 8 anos que nós moramos aqui. Eu estou falando de uma coisa de 9, 10 anos atrás. Teve uma vez que eu saí de casa, eu fiquei 2 meses fora de casa. Eu era imaturo. Eu não soube lidar com situações familiares. O Benjamin não era nascido e eu saí de casa. Fui para casa da minha mãe. E nesses 2 meses eu continuei pregando. Até que um dia eu recebi um convite para pregar no culto de família. E aí eu falei para o pastor, que é pastor até hoje, pastor Cláudio, eu falei assim, eu estou com um problema na minha família. Eu não posso pregar. Mas tem pessoas que já estão no 6º casamento. Ele já incorporou o espírito da Gretchen misturado com o Fábio Júnior. E ele continua pregando em culto de família. Ele poderia pregar qualquer outra coisa, menos num contexto familiar. Quem concorda comigo? Porque qual a autoridade a pessoa tem para pregar no culto de família, sendo que ele não honrou nem as alianças que ele teve? Ou ele não lutou para manter as alianças que ele tinha? Pastor, mas por que pessoas continuam ainda? Você já viu aquele criminoso que já foi preso diversas vezes e na audiência de custódia ele foi solto? Essa pessoa, esse infrator aí da lei, ele começa a acreditar que não vai dar nada, que tudo que ele fizer, ele não vai ser punido. É aquilo que nós chamamos de impunidade. Impunidade. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre impunidades espirituais. Pessoas que vivem no erro, não confessam, não se arrependem, mas ele quer o altar.
ele quer o óleo na cabeça, ele quer a função de pastor, ele quer a carteirinha, ele quer a consagração de evangelista, ele quer a consagração de presbítero, ele quer ser obreiro com a plaquinha, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não quer se arrepender, ele não quer confessar, ele não quer se endireitar, ele não quer. E geralmente essas pessoas, eles continuam trabalhando, eles continuam servindo, eles continuam pregando, eles continuam cantando, eles continuam fazendo de tudo. Eu estava lá no Espírito Santo, junto com o pastor Carlos Henrique, grande homem de Deus. E nós estávamos vindo do Rio de Janeiro. Eu estava pregando em Campos dos Goytacazes. E quando nós estávamos voltando e dividindo algumas experiências, ele me contou uma história, eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim para mim: pastor, eu conheci um pastor que ele fazia várias cruzadas aqui, muito, mas muito usado por Deus. Ele tinha assim uma ousadia profética, muito usado por Deus. Só que esse pastor, ele caiu em adultério. Ele começou a trair a esposa dele. E ele estava traindo a esposa com uma jovem da igreja. E teve um dia que ele estava orando na casa dele, que o pecado dele começou a incomodar tanto ele, o sentimento da culpa foi tão forte, mas tão forte, que ele se jogou no chão e ele batia no chão. E ele dividiu a experiência conosco. Ele batia no chão e falava assim: Deus, por que o Senhor continua me usando? Por que pessoas continuam sendo curadas, pessoas continuam sendo libertas através da minha vida? Eu estou em pecado, eu estou manchado, eu estou sujo. Como que o Senhor ainda me usa? E foram várias horas indagando, até que o Senhor o respondeu. E aquilo causou um temor terrível dentro dele. O Senhor respondeu: pode continuar pregando, pode continuar usando o meu nome, pode continuar. Meu acerto de contas com você não vai ser aqui. O meu acerto de contas com você será no tribunal. Ali ele entendeu que a salvação dele estava em risco. Ele chegou no culto, diante de toda a sua congregação, e ele disse: hoje eu quero confessar o meu pecado. Eu estou traindo a minha esposa com aquela jovem ali. Eu estou confessando porque eu não quero perder a minha salvação. Então você precisa entender que o acerto para algumas pessoas vai ser aqui. Já para outras pessoas, que nós chamamos de abusadores da graça, aqueles que vão abusando da graça de Deus, vai abusando da graça de Deus, vai abusando. Eles acham que a graça de Deus é um cartão de crédito ilimitado, que ele vai passando. Os abusadores da graça, o acerto de conta vai ser no grande dia: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Entenda isso. Eu estou falando sobre a questão da culpa, porque tem pessoas que eles já estão anestesiados pela culpa.
Mas eu quero acreditar que na nossa congregação aqui hoje não tenha ninguém anestesiado pela culpa. E se tiver hoje, o Senhor, Ele vai quebrar, Ele vai refazer. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele quer trazer cura para as nossas almas aqui hoje. Mas entenda, quantas pessoas que elas não estão avançando, quantas pessoas que elas estão com a vida estagnada. Eu quero que você marque a frase que eu vou falar aqui agora. Se você estiver anotando, marque. Essa frase, ela me impactou de uma forma. Por quê? Porque tem pessoas que ele está na igreja, tem pessoas que eles são fiéis a Deus, eles são fiéis à obra, tem pessoas que eles estão aqui, mas existe coisas não tratadas dentro dele. E por esta razão, são pessoas que você nunca vê elas desfrutando de uma alegria plena. A pessoa está sempre para baixo, está sempre mal, e algumas delas buscando validação em outras pessoas. Então marca essa frase: se o diabo não pode impedir sua salvação, ele tenta destruir sua autoestima. Ele vai te jogar lá embaixo. Se o diabo não pode impedir a sua salvação, ele tenta destruir sua autoestima. Quantas pessoas para baixo? Está na igreja, mas não é feliz. Ora, mas não é alegre. Presta atenção. E tudo isso está ligado ao sentimento da... Segundo ponto. Quem quer que eu continue? Fala glória. Quem quer que eu pare, fala amém. Hoje eu não estou no modo pentecostal, ok? Talvez isso aconteça no final do culto. Segundo ponto. A culpa gera uma desordem na vida, em todos os sentidos. A culpa gera uma desordem. Por quê? Porque a pessoa que carrega a culpa, ela tende a tomar decisões impulsivas. Todas as decisões da pessoa no impulso. E uma pessoa que toma decisões no impulso, ela não pensa para tomar decisão, mas depois ela tem que lidar com a consequência das suas decisões. Você conheceu alguém, ou você conhece alguém que só toma decisão no impulso? Quem conhece alguém? Sabia que uma pessoa que toma decisões no impulso é uma pessoa que tem as suas emoções fora do lugar? Há um desequilíbrio emocional na pessoa. A pessoa que carrega a culpa tende a se punir emocionalmente. A pessoa, ela começa a se punir. Quantas pessoas que talvez você está sentado aqui, você está se punindo. Não confessa, mas se pune todo dia. E diferente dos nossos irmãos mais antigos, né, do clérigo, nossos irmãos católicos, aqueles que faz parte do sacerdócio ou da diaconia da igreja, porque se você não sabe, a diaconia na igreja católica é super importante. Um diácono na igreja católica é muito respeitado. Então presta atenção. Antigamente, quando eles erravam, faziam alguma coisa, eles entravam num quartinho, né? Começava a se punir, não é? Quem já viu cena assim? Se bater. Quem já viu?
batendo chicote em si mesmo, até ferir todas as costas, se autoflagelando. Quantas pessoas que talvez você não está se trancando no quarto e batendo nas suas costas com chicote, mas emocionalmente você faz isso todo dia. Pessoas que estão doentes emocionalmente. E quando você está doente emocionalmente, você começa a perder o foco. A pessoa, ela perde o foco. Ela não sabe nem para onde está indo mais. E a pessoa começa a agir sem clareza. Vou repetir, a pessoa começa a agir sem clareza. E aí essa pessoa começa a aceitar relacionamentos ou ambientes que as machuca. Por quê? Porque se a pessoa ela se automutila emocionalmente, para ela não é problema nenhum se relacionar com alguém que mutila as emoções dela. Para ela não é problema nenhum estar num ambiente que estão destruindo ela emocionalmente. Por quê? Porque ela já faz isso todo dia com ela mesma. Aí essa pessoa começa a aceitar qualquer tipo de relacionamento. Ela começa a aceitar fazer parte de qualquer ambiente, ambientes que a adoece. E essa pessoa, ela não tem força para reagir. Quantas pessoas que você conhece, e você já conhece há anos, que ela entra em qualquer barco furado, no que diz respeito ao relacionamento. Qualquer, e eu não vou usar a figura do xereque, porque o xereque é maravilhoso, cara. O único problema dele é que ele toma banho num pântano. E come qualquer coisa. Mas isso não define caráter. Mas vamos lá. Quantas pessoas que qualquer monstro para ela é um príncipe encantado? E eu não estou me referindo à beleza externa. Porque tem gente que é até belo por fora, mas é um monstro por dentro. Aí ela está num relacionamento que fere, que machuca, que destrói. Aí ela sai desse relacionamento. Ah, me livrei. 3 meses depois, aparece com o pior. Aí dá BO. Pastora Kelly, me atende, por favor, pastor Wellington. Aí a gente vai lá, senta, aconselha, fala: filho, ó. Aí a pessoa se livra. 4 meses depois, aparece novamente, tudo arrebentada. Eu particularmente desisto de gente assim. Mas o senhor é pastor. Ok, eu sou pastor, mas não sou bombeiro para apagar seus incêndios. Eu sou pastor para te pastorear e pregar uma mensagem rica como essa, para ver se você muda a direção da tua vida. Sou pastor, não sou bombeiro para apagar os incêndios da tua vida. E está na hora das pessoas crescer e amadurecer. Porque Paulo disse: quando eu era menino, pensava, agia como menino. Mas agora que eu cresci, eu assumo a postura de homem. Então, nós estamos vivendo, na verdade, uma igreja que deixou de ser igreja. Nós estamos vivendo uma igreja que parece um jardim de infância. Mas você continua filho teimoso.
Filha teimosa, que o pai está falando, não coloca a mão aí, está colocando a mão. Não vai por aí, porque vai por lá. Não faz, você continua fazendo. Quem está entendendo isso aqui? Aí quando incendeia tudo, aí você quer que a gente resolve? Olha para essa pessoa com carinho e respeito, porque crente é educado, né? E fala assim: tá entendendo? Às vezes eu tenho vontade de cometer um homicídio culposo. Porque às vezes, principalmente quando eu tenho que atender algum homem que está tendo problema, aí tem problema de agressão, minha vontade é arrebentar você. Mas eu lembro que eu sou pastor, eu tenho que olhar para você com o olhar de Cristo. Olhar de Cristo na primeira, tá, filho? Porque na segunda vai ser uma bica. Porque assim, se você tem coragem de agredir mulher, então você tem que estar preparado para porrada. E vai ser feio apanhar de pastor. Esse olho roxo aí, foi meu pastor. Teve uma época na nossa igreja que tinha muito esse problema aí, né, amor? Na época da pandemia, né? Que atendia muito caso de agressão, lembra? Atendi inúmeros casos. Graças a Deus, parece que eu aceito só apresentar criança. Porque assim, se for meu destino ficar apresentando criança, eu aceito. Eu faço desde o início, né? Mas lá no início eu tinha que atender mulher agredida, filhos agredidos. E eu peguei casos chocantes. Chocantes. Teve um que o Max estava comigo no atendimento da mulher que o filho autista foi agredido pelo pai. Não foi? Você estava comigo, filho, naquele dia. Chocante o caso. Na hora eu fiquei tão revoltado que se o cara aparecesse na minha frente, eu podia até apanhar. Mas eu não tenho medo de apanhar também. Então presta atenção. Quantas pessoas que vai passar a vida inteira vivendo esse ciclo de relacionamentos que a machuca, e ela não vai conseguir se libertar nunca. E vice-versa também, porque tem homem aí que às vezes aparece arranhado, né? Parece, né? Você acha que foi naquele momento, mas não foi. Porque tem umas irmãs bravas aí. Tem umas mulheres que é só o sangue de Jesus, desce o giraia nelas. Não sei, parece que incorpora a Vera. A Vera Estação. E a pessoa, ela vai aceitando esse desrespeito. Ela vai aceitando. A minha pergunta para você, se caso você está vivendo isso e Deus não me revelou ainda, a minha pergunta para você é: até quando você vai viver esse ciclo? Até quando você vai aceitar fazer parte de ambientes que te ferem, que te machuca, que te usa, que te manipula? Até quando? E geralmente pessoas que se auto-sabotam são pessoas que se deixam ser manipuladas, sabia? Eu vou repetir isso aqui. Pessoas que vivem se auto-sabotando são pessoas fáceis
de ser manipuladas, porque elas aceitam a manipulação. E às vezes ela percebe que está sendo manipulada, mas ela continua fazendo parte do jogo. Por quê? Porque essa pessoa já se auto-sabota. Quem está entendendo até aqui? E aí você tem que entender que isso vai refletir nos relacionamentos, no ministério, nas emoções e até no financeiro. E aí vamos entrar na questão do dinheiro aqui. Não porque dinheiro é espiritual, mas porque a alma doente gera uma vida desorganizada. Eu explico essa frase, fica tranquilo. Está faltando dinheiro, está cheio de problema financeiro. Aí a pessoa começa: o diabo, o Satanás, o devorador, o migrador, o destruidor, está destruindo minhas finanças. Eu fico imaginando esses 4 espíritos trocando uma ideia: o migrador, o destruidor, o cortador. Eu fico imaginando toda essa galera sentada trocando uma ideia. Olha lá, você viu? A Ritinha já está falando de novo que a culpa é nossa. Emoção fora do lugar, vida toda desorganizada, não resolve os problemas da culpa dela e que é culpa nós. Então você tem que entender que dinheiro não é espiritual não. Às vezes está te faltando porque a tua vida está desorganizada. E é claro que, não generalizando, pessoas têm problema. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós passamos às vezes por crises financeiras, sim ou não? Mas uma coisa é passar, outra coisa é morar na crise. Eu vou repetir. Uma coisa é passar por uma estação ruim financeiramente, outra coisa é habitar naquele lugar de escassez. E eu vou te falar uma coisa: Deus não quer que você continue habitando nesse lugar de escassez. Eu vou repetir: Deus não quer que você continue habitando nesse lugar de escassez. Se for para passar um período, todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós podemos passar por um deserto financeiro. Todos nós podemos passar, mas deserto financeiro não é morada. Deus tem terra prometida para os seus filhos. Você tem que entender que você vai passar, mas você não vai habitar nesse lugar. Quem é que resolve isso? Quem é que resolve essa questão da culpa? Eu estou disposto a consertar. Eu estou disposto, pastor, então. Se a culpa faz todo esse estrago, quem é que resolve? João 16, 8. Eu vou falar para você quem resolve. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai vir? Quem é que está falando? Quem está falando é Jesus. Ele está se referindo a quem? O Espírito Santo de Deus. É Ele, aleluia, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós temos que entender esse terceiro ponto. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Não, vou repetir. Quem acusa é o diabo. Ah, o Espírito Santo está me acusando aqui no negócio. Não, quem está te acusando é o diabo. Porque o Espírito Santo não te acusa, ele te convence. Ai, que forte isso, meu Deus. Nunca imaginei que eu ia ouvir isso na minha vida. Eu vou repetir. Eu repeti para você, agora eu vou repetir para mim. O Espírito Santo não acusa, ele convence. E por que ele convence? Porque ele tem o poder de restaurar.
Ele vai apontar o caminho da restauração. Ah, gente, Ele vai apontar o caminho da restauração para você. Deixa o Espírito Santo te convencer hoje, filho. Deixa o Espírito Santo te convencer hoje, filho. Deixa ele te convencer. Ele está te convencendo em amor hoje. Ele está te Ele está te convencendo hoje em amor. Em amor, Ele te ama. Não importa qual foi a inflação, não importa qual foi o pecado, não importa qual foi o erro. Ele está te convencendo hoje para que você mude a direção da tua vida. Sabe o que é maravilhoso? Quem tem o Waze aí no celular? Quem tem? Quem viaja com GPS? Quem viaja com GPS aí? Isso. Irmão, eu uso GPS até dentro de Campo Grande. Porque assim, eu me perco dentro de Campo Grande. Se você me mandar agora, Pastor Wellington, olha, vai lá na Baixada do Glicério, na Conde Sarzetas em São Paulo. Eu pego meu carro e vou parar lá. Vou atravessar a Marginal Tietê, vou pegar a Avenida do Estado, Agora você fala para mim assim, pastor, lá numa rua, lá no Nova Lima. Waze. Quem está entendendo? E o GPS tem um negócio tremendo. Antes eu chamava de Márcia. A Márcia mandou ir para a direita. A Márcia mandou ir para a esquerda. A Márcia. Mas agora tem várias vozes. Já viu? Já. Eu coloco voz de mano no meu Waze. Fica ligado, radar. 300 metros, mano. Quem viajou comigo sabe dessas pitas aí, dessas tretas aí. Então olha pra cá, presta atenção. Teve um dia que o Gilson está aqui. O Gilson ficou nervoso. Eu fui pregar lá em Lins. Estava atendendo uma agenda na cidade de Promissão e estava no hotel em Lins. Aí eu falei assim pro Gilson, seguinte, ó, não vamos aqui pela rodovia não, pela SP300 não. Vamos aqui por dentro aqui, ó. Tem uma vicinalzinha aqui que você vai cortando aqui, ó. Nós vai sair lá no hotel. Ele falou, mas você sabe o caminho? Eu falei, não sei não. Vai ter o Waze. Aí eu coloquei o Waze. A Waze começou. A 200 metros, se liga, tem uma lombada, mano. Aí teve uma hora que ele errou lá na rotatória. O mano começou. Pera, pobre, vou recalcular. Uma volta que mexe com a mente. Quem está consciente. É tudo do GPS isso, do Waze. Aí teve uma hora que o Gilson ficou nervoso. Ele meteu o dedo no Waze. Fica quieto, cara. Não sou... Aí ele falou assim pra mim, pastor, por que você fica com esses negócios de mano? Eu falei, pra não perder minhas raízes. Mas olha pra cá, presta atenção. Tem um negócio tremendo no GPS. Pergunte o quê? Quando você erra o caminho, ele não fala que você errou. Ele não fala assim, errou! Ele fala assim, recalculando. Eu imagino o Espírito Santo assim também. Ele não vai chegar falando para você, você errou. Não, ele vai falar assim, é tempo de recalcular. Você está no caminho errado. Recalcula, 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 recalcula. Sabe por quê? Porque a voz que diz que você não presta não é de Deus. A voz que diz que você não presta é do diabo. O diabo é acusador.
O Espírito Santo, ele não expõe, ele cura. O Espírito Santo, ele não te joga no chão, ele te levanta. O Espírito Santo, ele não condena, ele transforma. Ele transforma! Aleluia! Quem está comigo aqui? Quem está comigo? E aí a gente tem que entender que a graça de Deus, ela quebra todo ciclo de culpa. Eu vou repetir, a graça de Deus quebra todo ciclo de culpa. Projeta para mim Isaías 43, 25. E esse versículo, ele vai virar uma chave dentro de você. Olha só, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Aleluia! O Senhor, ele quebra todo o ciclo de culpa. Então entenda, a graça, quiser anotar, pode anotar. A graça remove o passado, restaura a identidade, devolve a dignidade, reorganiza a alma, abre o caminho para viver o novo de Deus. É isso que a graça de Deus faz. Minha oração é que Deus nos dê um banho de graça aqui hoje, porque essa graça faz tudo isso. Eu estou pronto. Tem mais alguém que está pronto aí? E aí você precisa entender que quando a culpa sai, a mente clareia, a vida volta a andar, as decisões melhoram e as portas se abrem. E quando as portas se abrem, começa o tempo da prosperidade. E aí você tem que entender que a prosperidade, ela não vem de fora para dentro. A prosperidade começa de dentro para fora, porque prosperidade começa na alma do próspero. Quem está entendendo isso aqui? Por quê? Porque o sábio Salomão disse: a alma generosa, a alma próspera. Então prosperidade começa dentro. Se você está buscando prosperidade exterior, você está investindo no lugar errado. Tem muita gente pagando caro para coach, para descobrir segredos de prosperidade. Só que se a tua alma não for próspera, não adianta 33 segredos para ser próspero. Cinco chaves para mudar sua vida. Quem está entendendo? Porque se a tua alma não é generosa, não tem como ela ser próspera. Amém, gente? E aí nós precisamos entender, quinto ponto: Deus não trabalha com culpa. Deus não trabalha com culpa. Deus trabalha com identidade. E eu tive que chegar nesse quinto ponto aqui, porque geralmente minhas mensagens só tem 3 pontos. E sempre quando eu vou ensinar alguém que vem pedir para mim orientação para montar sermão, eu falo, no máximo 3 pontos. Mas eu tive que chegar no quinto ponto, nessa questão de Deus não trabalhar com culpa, mas com identidade. Que é um exemplo, e é o exemplo que eu vou usar aqui para terminar a ministração. Agora é a hora que eu acredito que vai pegar fogo isso aqui, mas presta atenção. Projeta para mim Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Porque nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Quem quer prosperar aí? Quem quer prosperar? Daqui para frente. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, mas daqui para frente. Quem quer? Quem quer? Quem quer ter vida plena? Quem quer ter vida com V maiúsculo? Porque talvez você chegou aqui tendo uma vida com V minúsculo. A vida de Deus, a vida que Deus tem para você não é uma vida com V minúsculo. Eu provo para você na Bíblia. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. É uma vida com V maiúsculo. Então presta atenção, aqui vai falar de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo
A Bíblia diz que ele pediu parte da herança para o seu pai. Ele disse: pai, me dê a parte da herança. É interessante que o pai não o questiona. O pai lhe dá a herança. Aí aqui nós temos um problema acontecendo. Um problema espiritual. Pergunte qual? Salomão disse: o filho que entra antecipadamente na herança de seus pais, seu final não será bendito. Por quê? Porque você tem que entender que herança está ligada a testamento. O testamento só é válido quando a pessoa morre. Por que você acha que na Bíblia nós temos 2 testamentos? E tem gente que fala, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Está tudo errado. Não tem velho, não tem antigo, não tem novo. Tem Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Essa é a ordem certa. O Testamento validado pela lei e o Segundo Testamento pela graça. O Primeiro Testamento que está ligado ao povo de Israel, o Segundo Testamento que está ligado à igreja. Quem está entendendo isso aqui? Mas isso aí é para seminário, né? Porque aí a gente tem que cobrar uma taxinha para falar, senão tem que pagar, e comprar o leite da criança. Mas presta atenção. Esse filho está fazendo algo errado, sim ou não? O pai está vivo? O pai está vivo? E ele quer parte da herança? Ele vai montar uma empresa para precisar do dinheiro? Ele vai se casar para precisar do dinheiro? Sabe o que é interessante? O pai não pergunta os motivos. O pai simplesmente lhe dá. E presta atenção, esse filho, passado alguns dias, foi para uma terra distante. Para uma terra, primeira verdade. Se você é pregador, anote isso. Primeira verdade. Por que ele foi para uma terra distante? Ele foi para uma terra distante para manter distância do pai. Porque ele sabia que o pai não ia validar o comportamento errado dele. Porque no coração dele, as intenções dele era estar distante do pai para fazer o que bem queria. Aquela vida à la vontade. Então ele vai para uma terra distante porque ele quer estar distante do... Então não se trata de geografia, de distância geográfica. Se trata de uma distância de coração. O coração do filho que se distancia do coração do pai. Por que ele se distancia do pai? Porque dentro dele há um sentimento de insatisfação. A presença do pai já não satisfaz mais ele. Então ele precisa buscar uma satisfação externa, quando a satisfação interna já não completa mais ele. Tem muitas pessoas buscando uma satisfação externa, porque a satisfação dentro da comunhão já não completa mais. E é aqui que muitos quebram a cara. É aqui que muitos se arrebentam. Por quê? Porque ele começa a fazer parte de um mundo de ilusões. Quem está comigo? A Bíblia diz que lá numa terra distante ele gastou tudo ajudando os pobres.
ele gastou tudo ajudando os famintos. Não, não. Ele gastou tudo ajudando as viúvas e os órfãos. Não, não. Ele gastou tudo com seus prazeres. Ele não investiu no futuro dele. Ele não poupou. Ou seja, ele passou a viver uma vida sem se preocupar com as consequências. Tem muitos filhos vivendo assim, sem se preocupar com as consequências. Qual foi o resultado? Perdeu tudo. Gastou tudo. Quando ele perdeu tudo, eu peço a sua atenção agora, porque essa é a parte mais forte da ministração toda. Quando ele perdeu tudo, que ele foi parar numa fazenda de porcos, e ele foi contratado para cuidar dos porcos, chegou ao ponto dele desejar a comida, as bolotas dos porcos. E é interessante que ele não comeu, tá, gente? Porque eu já vi pregador emocionado pregando, né? Ele comeu. Não, ele não comeu, tá, gente? Ele não comeu. O texto nunca disse isso. O texto diz, nem no grego está escrito isso. Está escrito assim: ele desejou. Ele chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos. Ele desejou comer lavagem. É aqui que o texto diz que ele caiu em si. Se você ler o texto, a Bíblia diz que ele caiu em si. É só continuar o texto aí, filho. Ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele teve que lidar com o sentimento da... Eu te mostro no texto que ele teve que lidar com o sentimento da culpa. Na casa do meu pai, os funcionários têm uma vida melhor que a minha. Aí ele vem ensaiando um discurso no caminho. Por quê? Porque ele se afastou do pai, mas não perdeu o endereço da casa dele. Ele se afastou, ele decidiu ir embora, mas ele não perdeu o endereço da casa do seu. Isso é maravilhoso. Você pode não estar na casa do pai, mas sabe o caminho que leva para lá. Aí, pastora Kelly, ele está no caminho voltando. Aí ele vem ensaiando um discurso. Porque toda pessoa culpada que quer resolver, ele começa a ensaiar um discurso. Porque ele sabe que ele vai ter que ter uma conversa corajosa. E geralmente, para ter uma conversa corajosa, a gente fica pensando no que vai falar. Já percebeu? Tem filhos aqui que foi arteiro? Filhos arteiro. Só você que foi arteiro. Você, pulava a janela da escola, pulava o muro. Eu nem conto que a pastora Kelly pulava muro. Sim, porque ela não pulava mesmo. Mas é só para... Olha para cá. Mas presta atenção. Teve filho arteiro aqui? Faz assim. Aí você aprontava na escola. E teve uma época que mandava o recadinho, né? Não tinha professora que colocava o recadinho lá, assinava, não tinha? Quem lembra dessa época aí? E para entregar o caderno para o pai? Quem passou por essa aprovação na vida? Quem passou por esse vale da sombra e da morte? Ok. Aí você já vinha ensaiando, né? Sempre a culpa, mas foi o amigo que fez eu fazer isso aqui. Sim ou não? Quem já deu essa desculpa esfarrapada? Okay. Teve uma época que, assim, eu cansei de dar desculpa para minha mãe. E se ela assistir, ela vai lembrar. Isso aconteceu acho que em 96, 97. A professora colocou um recado lá para minha mãe. Ah, cara, sabe o que eu fiz? Ela colocou em caneta. Aí eu peguei um paninho
molhei e fiquei esfregando. Aí eu esfreguei demais que o negócio começou a arrancar. Aí eu cheguei em casa. A minha mãe é desse tamanhozinho assim, ó. A minha mãe pegou o caderno, olhou. Ué, o que aconteceu aqui? Aí eu falei assim, caiu água. Não. Você apagou tudo, mas não apagou a assinatura da professora? A minha mãe. Quando teu pai chegar, ele vai te dar uma surra. Ah, irmão, eu fui consumido pela culpa. Tinha um terreno do lado, que era do depósito de construção. Tinha uns caminhão. Irmão, eu me enfiei lá. Quando foi anoitecendo, eu sabia que estava próximo do castigo. Aí teve a hora que a minha mãe falou assim: o Wellington, o Jaime chegou. Pronto, mano. Deu dor de barriga. Eu fiquei zoado. Eu sabia que... Aí eu entrei. Minha mãe com a cinta na ponta do corredor da casa, batendo a cinta assim, ó. Aquela tortura psicológica. Batendo a cinta assim, me lembra até hoje. O meu pai sentado na mesa, tinha acabado de chegar do trabalho, trabalhava em trabalhos pesados. Meu pai olhando para mim, e minha mãe: entra, Wellington. Já contei tudo pro teu pai. Trabalho do inimigo, cara, acusar. Sentei. O Jaiminho olhou para mim, meu velho. Aquele dia, o meu velho, meu pai me deu uma lição. E deu uma lição na minha mãe. Ele olhou nos meus olhos. E ele disse: por que você fez isso? E eu respondi: porque eu não queria apanhar. Mas e agora? Sua mãe não quer te bater de qualquer jeito? Tentar apagar não resolveu. Você foi descoberto. Mas eu quero te dar um abraço, para que isso nunca mais se repita. Aquilo foi pior que surra. Eu não apanhei. E a minha mãe, assim: vai ter que bater nesse moleque sem vergonha. Trabalho do inimigo acusando, e meu pai, trabalho do Espírito Santo me abraçando e falando assim: que isso nunca mais se repita. É mais ou menos Jesus em João 8, né? Vai e não peca mais. Talvez eu estou pregando para pessoas que você tentou apagar com água algumas culpas. Talvez você venha tentando apagar já faz tempo. E eu digo a vocês, nada vai resolver. Tem coisa que não se apaga. O filho pródigo, ele estava arrependido da decisão de ter ido embora, ter gastado tudo. Mas agora não tem como apagar tudo isso. Ele vai ter que lidar com a situação. Então ele vem ensaiando: quando eu chegar lá eu vou falar para meu pai: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu não sou digno, eu não sou. Olha ele se sentindo indigno. A culpa faz isso, faz a pessoa se sentir indigno. Porque a culpa rouba a tua identidade. Só que aí você precisa entender que ele não perdeu a identidade de filho, mesmo se sentindo indigno. Talvez você está se sentindo indigna. Talvez você está se sentindo indigno, mas eu digo a vocês: vocês não perderam a identidade de filho. Você não perdeu a identidade de filha.
quando ele chegou lá, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe, e o pai saiu correndo. Primeira verdade aqui, o pai já estava esperando. Por quê? Porque o pai estava no portão. Por quê? Porque o pai todo dia no portão. Porque o pai sabia, a qualquer momento ele volta, a qualquer momento ele vai aparecer ali, a qualquer momento. O pai corre, abraça e beija. O pai corre, abraça e... Mas ele está se sentindo indigno. Eu não sou digno de ser chamado teu. Roubo de identidade, perda de identidade. Eu não posso ser mais chamado de filho. Eu sou indigno. Aí sabe o que é interessante? É que o pai não fala de culpa, o pai fala de identidade. O pai em nenhum momento falou: você é culpado. O pai disse: traga as sandálias. Você é filho. Por que sandália? Você sabe, na cultura judaica? Quer aprender? Quer aprender? Só escravo ficava na casa descalço. Filho usava sandálias. Dentro da cultura judaica, o que o pai disse primeiro? Traga a sandália. O pai está sinalizando: você continua sendo meu filho. Você continua sendo meu filho. E o Espírito Santo está mandando dizer: você continua sendo minha filha. Você continua sendo meu filho. Então primeiro traga as, segundo traga o anel. Fala de autoridade, porque todo anel tinha o brasão da família. Escravo não usava anel com o brasão da família, quem usava era filho. O anel falava de autoridade. É o pai dizendo: eu estou hoje restaurando a sua autoridade. A autoridade que o diabo roubou, a autoridade que o pecado arrancou de você, a autoridade que o erro destruiu na sua vida, hoje eu restauro. Aí o pai termina dizendo: traga vestes novas. Vestes novas fala de dignidade, fala de cobrir a vergonha. Lembra do Adão e da Eva? Quando errou lá no jardim do Éden e viu que estavam nu, ele se escondeu. Aí a Bíblia diz que Deus aparece na viração do dia e Deus pergunta: Adão, cadê você? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, é que Adão não estava no ponto de encontro. Deus não falta no encontro, quem fura no encontro é o homem. Aí Deus aparece, porque Deus não deixou de vir. O Adão sai de trás da moita e disse: estava nu, tive medo, ouvi a tua voz no meio do jardim, tive medo e me escondi. Porque a culpa faz isso. A voz de Deus que um dia te deu prazer, agora te causa medo. A palavra de Deus que te gerava prazer na tua alma, agora te incomoda. Tive medo e me escondi. Aí Deus disse: quem disse para você que você estava nu? Quem foi que fez esse estrago aqui? A mulher, a serpente. Aí o que Deus fez? Matou um animal, tirou a pele e cobriu o homem. Pegou um animal, tirou a pele. Isso fala de sangue, fala de sacrifício. Era Deus já sinalizando: um dia o cordeiro também vai perder a pele. Um dia o cordeiro também vai derramar o seu sangue. Por quê? Porque somente o cordeiro vai ter poder para cobrir a sua vergonha. A vergonha que o pecado causou, a vergonha que o diabo causou, a vergonha que o mundo causou. Mas o cordeiro cobre a tua vergonha. Então vestes novas fala de dignidade, cobrir a vergonha. Traga as vestes novas. E aí o pai termina dizendo: agora traz o bezerro, traz o novilho gordo,
traz o novilho cevado. Aí no grego vai estar assim, ó, traga o novilho cevado. O que isso significa no grego? Significa que era um novilho de 7 anos. Era um novilho que ficou engordando durante 7 anos, sendo cuidado durante 7 anos. Aqui sinaliza, dentro do grego, o tempo que o filho ficou fora de casa. 7 anos. Porque quando o filho saiu, o pai mandou separar um novilho. O filho indo embora e o pai falando assim: separa o novilho que nascer. Por quê? Porque um dia ele vai virar motivo de celebração. Agora o pai está dizendo: traz o novilho gordo, matem-lo, porque hoje nós vamos comer e festejar. Hoje vai ter churrasco na casa. Aí alguém vai falar: qual é o motivo? O motivo? Meu filho estava morto. Continua o texto, por favor. Meu filho estava, pois este meu filho estava morto e voltou a... Pega essa, a culpa vai te manter em um estado de morte, mas Cristo veio para que vocês tenham vida e vida abundante. Então a partir de hoje, diga não à culpa, diga não ao acusador, porque eu li em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Cadê os filhos? 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 Ah, se eu fosse você, eu já ia ficando de pé. Cadê os filhos aqui hoje? Os filhos de Deus, as filhas de Deus. Pastor, e a frase que o senhor leu lá no início? Que quem tem problema com culpa vai ter problema financeiro. Eu terminei falando de alguém que perdeu tudo. De alguém que foi consumido pela culpa. De alguém que não se sentia mais nem digno. De alguém que voltou querendo ser escravo. Faça de mim um dos seus trabalhadores. Um filho que está voltando querendo ser escravo. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe ex-filho. Se não existe ex-filho, então você não volta para ser escravo. Você volta para reassumir a sua posição de filho. Esse filho agora, ele volta a ser herdeiro de tudo de novo. Vou repetir: o filho volta a ser herdeiro de tudo novamente. Por quê? Com o pai você não perde, é no mundo que você perde. É na mão do diabo que você perde. Essa palavra é para você, filho, filha, que perdeu muito na mão do diabo. Você que perdeu muito para o pecado. Você que perdeu muito sendo chantageado, chantageada, manipulado, manipulada. Você que perdeu muito. Você tem que entender que só Cristo faz você assumir novamente o lugar da bênção. Quando você é filho e não escravo, filho é herdeiro de tudo. Não existe ex-filho. Então essa palavra é para você hoje, que chegou nesse culto aqui hoje, dominado pela culpa. E devido à culpa, muita coisa está fora do lugar na tua vida. Hoje é dia de colocar as coisas no lugar. Hoje é dia de pedir perdão para Deus. Não é para mim não. Somente Cristo tem o poder de perdoar pecado. Hoje é o dia de você começar a pedir perdão. Tem uma festa preparada para você. Eu quero orar nesse momento. E diferente dos outros domingos de maravilhas que nós orou por cada um, hoje eu quero fazer diferente. A Bíblia diz que o filho teve que vir.
Nós vamos fazer um ato profético aqui hoje. Eu quero fazer um ato profético. Talvez para você é doideira, mas tá tudo bem. Tem gente que torce pro Corinthians, tem gente que torce pro Flamengo, né? Não é doideira isso também? Doideira. Tá tudo bem. Tem gente que torce pro Botafogo. Mas olha para cá. Eu quero fazer um ato profético aqui. Sentir de Deus, vem um download aqui agora.